Shalom! Vamos começar mais um estudo, pessoal. Com muita alegria eu vim trazer esse estudo sobre o primeiro e o último, a verdade, a morte, que é a mentira. Eu venho trazer esse estudo com revelação nas letras e nos numerais hebraicos, aonde vai trazer muita revelação edificante para a vida de vocês. Aqui eu coloquei uma palavra em hebraico, que está composta pelas letras Aleph, Men e Tav. Essas três letrinhas juntas, elas formam um corpo de uma palavra. A palavra Emet, que significa verdade. Então vamos colocar aqui. Elas formam a palavrinha Emet, que traduzido é verdade. Ok? Cada letra no hebraico equivale a um número. Ele tem um valor numérico. A letra Aleph equivale a 1, por isso que ele é o número primeiro. O Tav, ele vale a 400. Do mesmo modo que Deus se apresenta lá em Isaías 44 como o primeiro e o último, e Yeshua se apresenta em Apocalipse 22 como o primeiro e o último. Forma então verdade. Se você calcular a raiz, 4 mais 4 mais 1, ou ao contrário, se você simplificar, de 1,40 a 400 vai dar 9. Então, a raiz dessa palavra é 9. 9, correto? Só que o que acontece se eu tirar essa verdade? Se eu tirar o Aleph, sobra uma palavrinha bastante perturbadora. É a palavrinha Met, que significa morte. Morte. Met. Ou Mut, né, com U, dependendo da onde você vai estar lá em Israel pronunciando essa palavra. Tem gente que pronuncia Mut ou Met. Enfim, significa a morte. Se você tira o Aleph, que a letra Aleph, ela é a primeira letra do nome de Adonai. A palavra que constitui Adonai, a letra que constitui Adonai, ela é representada pelo Aleph. Se você tira o Aleph, sobra morte. Aqui você formou a palavra morte. O valor numérico de morte, 40 mais 400, daria 800. Se a gente vai simplificar, 4 mais 4, 8. É a mesma raiz da palavra torar, verbo iarar, acertar o alvo, instrução, que a raiz dessa palavra é 8. Morte, se você simplificar, dá 8. E Torá também dá 8. Agora, é incrível que lá em Gálatas 3:10, Paulo vai falar que quem está pela lei está debaixo de maldição. Isso é, quem transgride a lei, como diz 1 João capítulo 3, verso 4, todo o pecado é transgressão da lei. Vai acabar, como Paulo diz em Gálatas 3:10. Se você transgride, você está debaixo de um contrato. Se você mata, você está debaixo de maldição. Se você rouba, se você furta. Essa palavra que Paulo usa lá para designar, para falar da Torá, ele lembra-se da Torá do mesmo modo que ele fala que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, é porque todo o pecado é transgressão da Torá. Isso é, quando você transgride a Torá, você comete pecado. E todo o pecado é salário de morte.
porque o salário da morte é esse, o fim da vida. Acho que vocês deu para entender, né? Mas voltando ao número 9, constituindo a palavra Emet, que se você tira o Aleph da Met, que é morte. Aqui embaixo eu coloquei agora, para vocês entender, uma coisinha bastante interessante, né? Que eu apaguei sem querer. Aqui nós temos uma palavra, que no hebraico ela quer dizer sheker. Sheker. Essa palavra sheker, ela quer dizer mentira. Mentira. E por incrível que pareça, da mesma forma que você somou esses números aqui da palavra emet, verdade, se você somar a palavra sheker, que é formada por shin, kof e resh, e cada letra equivale a um número, o shin equivale a 300, o kof a 100 e o resh a 200. Se você somar 300 mais 100 mais 200, você tem 600. Se você simplificar, 3 mais 1 mais 2, 6. Se o salário do pecado é a morte, e se todo o pecado é transgressão da lei, raciocine comigo onde eu quero chegar. Se você está na verdade do eterno, você está no número 9. Se você está na mentira, você está no número 6. Quando Adão pecou, isso é muito incrível, gente. Quando Adão pecou, ele caiu do número 6 para o 9. Ele caiu. A queda pela qual é descrita na Bíblia, ela é literal até no algarismo, até no alfabeto. É incrível isso. A queda dele, do 9, veio para o 6, ao contrário. Ele caiu da verdade para a mentira. E de fato, foi uma mentira pela qual fez ele cair. Ao qual Hassatã enganou Adão, aonde ele disse para comer o fruto através de Eva, enganando-a, foram enganados. Hassatã usou sheker, mentira. Adão caiu da glória que Deus deu para o número 6. Por isso que esse número aparece em Apocalipse, ao qual aparece descrito como 666, é número de homem. Por quê? O anti-Mashiach, ele não pode ser verdade. Ele é mentira. Então, a palavra também, que foi descrita como anticristo, né? Que na realidade, ele nada mais, nada menos é do que a palavra anomia. A palavra anomia, que agora não vou usar o hebraico, é uma palavra grega. Essa palavra anomia, ela significa nada mais, nada menos do que sem lei. Essa palavra ela é repetida umas 15 ou 16 vezes na Brit Hadashah, conhecida como Novo Testamento. Ela aparece em Mateus capítulo 7, verso 23, Mateus 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2, em textos específicos onde vai falar: afastai-vos de mim, vós que vivem na iniquidade, é a palavra anomia, que significa sem lei. Então, quando Yeshua HaMashiach está dizendo que vai mandar para a condenação os que vivem sem lei, e Paulo, Shaul, lá no texto de 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que o homem do pecado, traduzido como anticristo, traduzido como, não sei, o homem da iniquidade, na realidade ele é o homem sem lei. Porque Yeshua HaMashiach ele não veio para viver sem lei, ele veio para viver a lei, cumprir a lei e deixar o exemplo. Então, a raiz do sem lei, que aparece em Apocalipse, é 6.
Porque se a Torá é 8, e como a gente chegou ao número 8 da morte, que é a transgressão da lei, esse homem que virá, ele vai ensinar a transgressão da lei, coisa ao contrário do que Yeshua ensinou, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Irmãos, esse é um estudo simples, é didático, é rápido, porém tem tamanha significância. Eu também tenho outros estudos com a raiz de letras hebraicas, pela qual institui valores numéricos, e a gente chega a uma conclusão abrangente do que a Escritura está dizendo. Porque quando Yeshua abre a boca para falar as coisas, ele não falava as coisas porque ele achava bonito. Tudo que ele falava havia de fato um grande sentido e uma revelação por trás disso. De fato, os discípulos também entenderam isso, principalmente Pedro, Tiago, João, e após isso, Shaul, conhecido como Paulo, ele também entendeu. Essa revelação de entender o algarismo, de entender os valores numéricos, de fazer por trás das palavras uma conexão numérica, isso é maravilhoso. Irmãos, eu também tenho outros estudos acerca de passagens que fala da Torá, que fala sobre os mandamentos do Eterno, neste canal. Então acessem, tá bom? Que Yeshua HaMashiach possa estar abençoando vocês poderosamente. E para terminar, eu vou deixar aqui para vocês aonde aparece essa palavrinha anomia em Mateus 7, verso 23. É muito incrível, porque vocês vão ver